Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução sobre o que é design de personagem, como funciona, como a gente pode aplicar em diversas áreas diferentes. Eu tenho estudado bastante design de personagem atualmente, então eu queria fazer alguns vídeos para me ajudar a fixar a teoria e também para estar espalhando e ajudando vocês nos estudos que vocês também estiverem fazendo. Beleza? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série. Eu quero fazer como se fosse em formato de um curso mesmo, completo de design de personagem. Essa vai ser a primeira aula. Eu devo lançar mais uma ou duas aqui no YouTube mesmo, de graça. E o restante, os seguintes, eu devo ir postando no meu Patreon. E quem quiser tiver interesse em continuar assistindo, pode dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na bio, tá? Então, introdução ao design de personagens. E a primeira coisa que a gente vai falar é o que é design de personagem, né? Então, o primeiro tópico é o que é. E design de personagem nada mais é que uma subdivisão também do design, né? Então a gente tem uma grande, uma forma mais genérica, que é o design, e uma subdivisão é o design de personagem. E como todo trabalho de design, o nosso objetivo ele vai ser solucionar um problema, né? Então a gente quer fazer uma solução, a gente quer criar uma solução para um problema. E como é um trabalho, né, como a gente, em qualquer trabalho de design, normalmente o designer ele não dá para o cliente somente uma solução, mas ele dá diversas soluções diferentes para aquele problema, né? Então normalmente a pessoa vê um personagem assim pronto e pensa, ou vai postar um personagem assim no portfólio e já pensa que aquilo ali é só o personagem solto, ele é design de personagem, mas o produto final ele tem que passar por uma quantidade grande de exploração, né? Uma quantidade grande de explorações para chegar no produto final, né? Que é o personagem pronto. Eles não pegaram o primeiro desenho possível e já saiu o Darth Vader pronto. O primeiro desenho possível que o cara fez não foi o Mega Man assim já pronto. Possivelmente ele fez vários personagens diferentes e o cliente foi selecionando um daqueles e foi pedindo alterações. E é um processo aí de polimento, né? Então a gente vai fazendo diversas interações diferentes. Então, no caso do designer, ele vai solucionar um problema de maneira geral, de acordo com a área dele, e o design de personagem, o que ele faz, a solução dele, na verdade, é possibilitar a visualização de um personagem que ele é fictício de uma maneira crível, né? A gente quer tornar crível, a gente quer tornar sólido algo que está na cabeça do cliente, algo que está na cabeça de quem está contratando a gente para fazer um design de personagem. Então, é a solução de um problema. Segunda coisa que a gente vai falar agora, que eu gostaria de falar com vocês, é que o design de personagem ele é muito amplo e bastante subjetivo também. Quando eu digo amplo é porque a gente tem várias formas de aplicar o design de personagem. Então a gente tem desenhos que são cartoon, a gente tem quadrinhos, a gente tem design de personagem para animação, a gente tem design de personagem para jogos. A gente, dentro dos próprios jogos, a gente tem personagens para jogos mais cartunescos, a gente tem personagens mais realistas, e a gente tem design de personagem para filme e por aí vai. É algo muito amplo do que a gente precisa, do que a gente pode fazer com design de personagem. Dentro dos próprios personagens a gente vai ter variações, né? A gente pode criar skins, criar várias formas diferentes de reinterpretar o mesmo personagem, de fazer ele usar roupas diferentes e coisas assim, né?
E quando eu falo que o design de personagem ele é bastante subjetivo, no sentido de que a gente vai ter personagens diferentes, e que o design de todos esses aqui são muito bons e todos funcionam, mas ainda dentro disso a gente vai ter os nossos preferidos. Vai ter alguém que curte mais o Darth Vader, vai ter alguém que curte mais o Mega Man. Eu curto mais o design do Homem de Ferro, né? E não necessariamente isso vai querer dizer que um é melhor que o outro. Agora, como design de personagens, a gente vai ter princípios que vão dizer se aquele design ele realmente funciona ou não. Apesar de toda essa subjetividade, a gente vai ter princípios do design. E isso é uma parte mais interessante, né? E esses princípios do design, principalmente o design de personagem, eles vão ajudar a gente a criar personagens mais críveis, mais interessantes, e que as pessoas gostam mais de interagir, que servem melhor para alguns jogos, que servem melhor para filmes, né? Então, a gente vai conseguir, utilizando os princípios do design, criar personagens mais interessantes. Apesar de ser subjetivo, existem princípios que vão tornar os personagens mais utilizáveis ou não, tá? Então vamos lá. Alguns desses princípios que eu quero abordar com vocês, não sei se vai rolar todos nesse vídeo aqui, porque eu já estou olhando aqui para o tempo e o vídeo já está em quase 7 minutos, mas alguns dos princípios que eu gostaria de abordar aqui são: personagem interessante, ele possui uma história, né? Torna mais crível o personagem, traz a personalidade do personagem, cria uma ligação emocional com quem está vendo o personagem. Outro princípio que é bastante utilizado por quem faz design de personagem é semiótica. A semiótica é a interpretação dos símbolos. A gente tem várias formas de enxergar diferente. A gente vai falar devagarzinho de cada. Deixa eu só colocar eles aqui e a gente vai falando mais específico de cada um deles. A gente tem shapes, que a gente no shape eu gosto de subdividir em forma e silhueta. A gente tem a expressão. Então, expressão tanto facial quanto expressão corporal do personagem. Também a gente pode falar em gesto. A gente pode falar também em como vai influenciar a nossa escolha das cores no personagem, né? Mas enfim, vamos começar a falar assim de uma maneira mais aprofundada desses tópicos que são princípios do design. Vou trazer aqui uma outra folha, um outro slide, e vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a história, né? Então, a história do personagem é a base de todo bom personagem, de todo personagem interessante. A gente sente uma proximidade, torna o personagem mais crível, mais real. A gente se aproxima mais dele, cria uma conexão. São os personagens memoráveis, né? Dentro da história, a gente pode colocar uma motivação. Então, qual é a motivação do personagem? Por que ele faz o que ele faz? O porquê das ações dele? Por que ele faz isso? Por que o Frodo está tentando destruir o anel, né? Outra coisa que é interessante, que eu gosto de colocar aqui embaixo, é a personalidade. Então, esse personagem aqui, ele é um personagem
gentil, ele é um personagem mais brusco, e isso afeta como a gente desenha ele, afeta como o gesto dele, as expressões dele vão ser, né? Então a personalidade é uma coisa também muito interessante no personagem, da gente pensar. E a história propriamente dita dele é o como ele chegou até ali, então é como chegou até ali e para onde ele vai. O porquê daquilo, né? Por que ele tá fazendo aquilo que ele tá fazendo. A história pra gente... às vezes você pode estar ficando preocupado assim, né? Ah, mas eu tenho que saber isso tudo, eu tenho que criar... Antes de eu começar a desenhar, eu tenho que bolar uma história gigantesca dessas e tal. Então, a história, ela normalmente ela vai ser... Quando a gente designa de personagem, a história normalmente vai ser fornecida pelo cliente, né? O cliente desenvolve a história, ele vai te dar um briefing, ele vai te dar as características do personagem, e o nosso trabalho como design de personagem é criar a solução em cima disso aqui tudo, né? Então, a gente cria a solução em cima disso, e mais de uma solução vai criar um personagem que seja coerente com a história que foi passada pra gente, né? Apesar da gente ter essas soluções já prontas pra gente, e a gente vai criar elas. Quando a gente faz um trabalho pessoal, a gente pode, dependendo do quanto a gente quer investir de tempo ali, a gente pode criar essas histórias, porque elas ajudam muito também nos nossos próprios personagens, pra gente poder já basear eles em acordo com algo que existe. Mas nem sempre a gente precisa fazer isso, às vezes depende do seu objetivo, né? Se você quer estar só desenhando de bobeira e tal, não é uma coisa assim muito séria, você pode simplesmente criar um personagem aleatório. Então não é o que a gente precisa se preocupar tanto assim. Vamos pro próximo tópico. E acho que vai ser o último. O vídeo já tá ficando um pouquinho grande, eu não quero que fique gigantesco, né? Eu não quero um vídeo aqui de 1 hora. Mas o próximo tópico que eu quero falar é a semiótica. E esse é bem interessante. Esse aqui eu quero fazer uma aula só disso, só de semiótica. Que é muito importante na hora que a gente cria um personagem. E a semiótica é o estudo dos signos e dos símbolos. Signos no sentido de significado, tá? O significado que a gente vai atribuir a alguns símbolos. A semiótica, ela busca entender como o ser humano consegue fazer a interpretação das coisas, né? Como a gente interpreta. Como a gente interpreta o que está principalmente em volta da gente. Como é que a gente interpreta o ambiente. A gente é condicionado, de acordo com a nossa vivência, a associar símbolos a determinados significados. Então, por exemplo, quando a gente vê esse símbolo aqui, até se ele não fosse uma foto, se ele fosse um símbolo assim mais bidimensional, a gente vê esse símbolo do chapeuzinho, e um chapeuzinho pontudo, meio dobrado assim, você associa imediatamente isso. Para design de personagem é muito interessante, você associa imediatamente que o seu personagem ele vai ser o quê? Um guerreiro? Não, você associa que ele vai ser um mago, né? Então, a gente faz a utilização desses símbolos fortemente para criar personagens. Outro exemplo, quando você vê um símbolo assim de caveira, o que você vai associar? Você vai associar um personagem do bem, carinhoso, legalzão? Não, né? A gente vai associar normalmente direto a um personagem mais do mal, um personagem mais maligno, que tem a ver com, associa a morte, né, ao perigo. Então, a associação dos símbolos, observando o que a gente observa no nosso ambiente, é o estudo da semiótica, né? Então a gente pode utilizar a semiótica nos nossos personagens para tornar eles mais críveis e passar a mensagem que a gente quer, né? E isso é muito utilizado em personagens de tudo, né? Filmes, jogos, etc.
Eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, mas se você quer continuar estudando aqui sobre o design de personagens, eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, para você colocar um comentário aí e faz a parte 2, para eu saber que é interessante para vocês. Se tiver bastante gente pedindo a parte 2, a gente vai continuar falando sobre shape, vai continuar falando sobre expressão, postura, gesto e cor no próximo vídeo. E esse próximo vídeo também vai ser gratuito, eu vou fazer aqui se a gente tiver bastante interação nesse. E espero que vocês tenham curtido. Quem quiser estudar comigo, fazer a minha mentoria, ter meu feedback, tem a opção do meu Patreon aí. E é só você clicar, é baratinho. Acho que é menos de R$20 por mês. Basta você entrar aí, tem com certeza o link na descrição. Hoje a gente está em abril de 2024. Se você está vendo esse vídeo mais pra frente, possivelmente no meu Patreon, esse curso inteiro já vai estar disponível para todos os Patreon, tá? Então, dá uma olhadinha, clica aí. E se você puder, se inscreve aí no canal, curte, ativa a notificação, essas coisas todas. Valeu, gente. Obrigado e um abraço.